noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Dr. Jorge para uma leitura da mensagem bíblica. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formar os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu pões as nossas maldades diante de Ti, e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira, e a nossa vida termina como um sopro. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Ata da sessão ordinária anterior, número 49, fica dispensada a leitura e considera devidamente apreciada e aprovada por acordo de liderança. Solicito ao secretário a leitura das matérias recebidas. Correspondências recebidas. Ofício número 75/2018. A Secretaria de Educação e Cultura solicita a concessão de um espaço na sessão ordinária do dia 18 de outubro, às 19 horas, para entrega dos prêmios aos vencedores do concurso Crie a Mascote do Porto Literário, conforme edital. Ofício número 118/2018, o IPREV, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Barra Velha, através de sua diretoria executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, vem agradecer a esta casa pela forma respeitosa e atenciosa com que foram acolhidos durante o período em que sua sede esteve em reforma. Salientam que esse período foi proveitoso para estreitar os laços e aproximar as duas instituições. Agradecem aos senhores vereadores e a todos os servidores que de forma tão especial os receberam. Proposituras protocoladas, matéria do Executivo, projeto de lei número 90/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial para atender dotações constantes do orçamento do município de Barra Velha e da outras providências. Matéria do Legislativo, indicação número 56/2018, do vereador Marcelo Nogaroli. Apresenta indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, seja executada, a limpeza geral de valas, bem como dos rios Itajuba e Cancela, até os seus desaguadouros, com a retirada de matos e detritos, de modo a permitir o normal escoamento das águas pluviais, prevenindo possíveis alagamentos decorrentes das enxurradas que normalmente ocorrem nos meses de primavera e verão. Que, a exemplo do que já vinha ocorrendo, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos execute um plano preventivo de limpeza de valas e rios, evitando transtornos e prejuízos aos moradores das ruas e regiões mais baixas do nosso município. Matéria para a ordem do dia. Apreciação da indicação número 56/2018 do vereador Marcelo Nogaroli. Apresenta a indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine seja executada a limpeza geral de valas, bem como dos rios Itajuba e Cancela, até os seus desaguadouros, com a retirada de matos e detritos, de modo a permitir o normal escoamento das águas pluviais, prevenindo os possíveis alagamentos decorrentes das enxurradas que normalmente ocorrem nos meses de primavera e verão. Que, a exemplo do que já vinha ocorrendo, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos execute um plano preventivo de limpezas de valas e rios, evitando transtornos e prejuízos aos moradores das ruas e regiões mais baixas do nosso município. São essas matérias, senhor presidente. Com fundamento no artigo 161, parágrafo 2º do Regimento Interno, será concedida a palavra livre aos senhores vereadores. Professor Juliano.
Senhor presidente, uma boa noite. Cumprimentando o presidente, saúde os nobres vereadores. Cumprimentando a nossa servidora Eliane. Quero saudar a todos que nos acompanham aqui nessa casa, nessa noite. E também aqueles que nos acompanham pela internet ou pelas redes sociais após divulgarmos os vídeos aqui da sessão. Quero parabenizar a Eliane, a nossa servidora, por trazer aqui para nós o material referente ao Outubro Rosa. Estávamos conversando agora há pouco acerca da importância dessa campanha, né, Eliane? E que o nosso município realmente abrace essa causa, que desenvolva campanhas nesse sentido e que realmente as mulheres possam fazer esse trabalho importante de prevenção. Quero, presidente, apresentar aqui um projeto. Eu penso que boas ideias são sempre bem-vindas e que merecem ser copiadas. Lá em Itajaí, a Câmara de Itajaí dessa semana, conversei com o vereador Murilo Pereira agora há pouco. O vereador Murilo Pereira é do PP, Nando, e ele apresentou um projeto lá que foi aprovado por todos, bastante interessante e importante aqui para o nosso município também. É um projeto que institui a obrigatoriedade de elaboração do plano de metas. A propositura apresentada naquele município e agora também aqui em Barra Velha tem como finalidade promover a compatibilidade entre os programas eleitorais registrados em campanhas na Justiça Eleitoral e os programas do prefeito eleito, viabilizando e qualificando o debate eleitoral e o exercício do voto, o que se faz premente em nosso país. Mediante a aprovação do projeto, o prefeito, eleito ou reeleito, deve apresentar o plano de metas e prioridades de sua gestão no prazo de 180 dias a partir de sua posse, elaborado conforme as propostas apresentadas e defendidas durante a campanha eleitoral. O candidato eleito deverá, diante das promessas de campanha, conhecer o orçamento e as prioridades do município para um planejamento execuível e que atenda efetivamente à coletividade. A finalidade do plano é evitar que ocorra o chamado estelionato eleitoral, isto é, o não cumprimento das promessas de campanha. O plano de metas deve servir como ferramenta de gestão do orçamento municipal, além de dar transparência aos atos do governo, e assim buscar com o projeto fortalecer as ações do desenvolvimento do município. Então, a partir do plano de governo do candidato a prefeito, o candidato eleito, que ele, após 180 dias de governo, já conhecendo bem a realidade que se encontra o município, que ele possa apresentar o seu plano de metas e que seja de acordo com o seu plano de governo, né? E onde sabemos que o plano de governo deve ser o norteador de qualquer campanha eleitoral e também depois de qualquer governo, né? Entretanto, você pega aí um plano de governo hoje e começa a elencar aquelas propostas que foram apresentadas e aquelas ações que estão sendo realizadas, executadas, infelizmente percebe-se que está longe daquilo que foi prometido, daquilo que foi se comprometido perante a população. Fiz questão, Coronel Montebelli, de guardar o plano de governo do 11, o plano de governo do 22 e também o plano de governo do 25.
a população optou pelo plano de governo do 25, né? Inclusive está aqui comigo agora, e sempre que possível dou uma olhadinha, uma consultadinha acerca daquilo que o governo se comprometeu com a população. Algumas ações estão em andamento, mas a maioria absoluta das ações ainda não saíram do papel. Então, mediante a apresentação desse projeto, vamos então organizar, vamos então tornar público e com mais transparência a importância do plano de governo dos futuros candidatos a prefeito de Barra Velha, que estejam em consonância com as ações desse governo, desses governantes, após a eleição. Pois não, doutor? Gostaria de fazer uma correção ali. O plano do 25 não foi cumprido e nem colocado. O que está sendo vigorado desde que o prefeito assumiu é o plano do 55. Gostaria de deixar bem claro. O 25 não foi ouvido em absolutamente nada. Isso. Mas aqui em minhas mãos eu tenho o plano de governo do 25. Tá? Então, mantenho a minha fala. O que eu tenho aqui agora é o plano do 25. E antes que termine aqui a minha fala, eu quero apresentar uma mensagem pelo Dia dos Professores. Na próxima segunda-feira vamos comemorar, vamos refletir sobre o Dia do Professor, e eu trago aqui um texto da obra Vintém de Cobre, Confissões de Aninha, de Cora Coralina. Exaltação de Aninha, o professor. Professor, sois o sal da terra e a luz do mundo. Sem vós, tudo seria baço e a terra escura. Professor, faze de tua cadeira a cátedra de um mestre. Se souberes elevar o seu magistério, ele te elevará à magnificência. Tu és um jovem, sê com o tempo e competência um excelente mestre. Meu jovem professor, quem mais ensina e quem mais aprende? O professor ou o aluno? De quem maior responsabilidade na classe? Do professor ou do aluno? Professor, ser um mestre. Há uma diferença sutil entre este e aquele. Esse leciona e vai prestes a outros afazeres. Aquele mestreia e ajuda os seus discípulos. O professor tem uma tabela a que se apega. O mestre excede a qualquer tabela e é sempre um mestre. Feliz é o professor que aprende ensinando. A criatura humana pode ter qualidades e faculdades. Podemos aperfeiçoar as duas. A mais importante faculdade de quem ensina é a sua ascendência sobre a classe. Ascendência é uma irradiação magnética dominadora que se impõe sem palavras ou gestos, sem criar atritos, ordem e desenvolvimento e aproveitamento. É uma força sensível que emana da personalidade e que faz querida e respeitada aceita. Pode ser consciente, pode ser desenvolvida na escola, no lar, no trabalho e na sociedade. Um poder condutor sobre o auditório, filhos, dependentes e alunos. É tranquila e atuante. É um alto comando obscuro e sempre presente. É a marca dos líderes. A estrada da vida é uma reta marcada de encruzilhadas, caminhos certos e errados, encontros e desencontros, do começo ao fim. Feliz aquele que transfere o que aprende e o que ensina. O melhor professor nem sempre é o de mais saber, e sim aquele que, modesto, tem a faculdade de transferir e manter o respeito, a disciplina da classe.
com esse texto de Cora Coralina, eu quero homenagear todos os meus amigos professores e dizer que sejamos firmes, que sejamos fortes, que sejamos teimosos naquilo que acreditamos e desejamos para a nossa sociedade. Aproveito também para desejar amanhã um feliz e abençoado Dia das Crianças, um grande abraço para as nossas crianças e também a todos os católicos, um excelente dia de Nossa Senhora Aparecida. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima sessão. Vereador Tiago Pinheiro. Quero cumprimentar o vereador Alex Palmital, em seu nome quero estender meus cumprimentos aos demais vereadores, cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham e nos assistem aqui hoje presentes, o nosso amigo Will, que convidei há muito tempo para vir na sessão e agora está se fazendo presente. Também parabenizar a dona Dolores, que aqui se faz presente junto com a sua filha, e muito bom vê-la senhora aqui nessa casa. Todos vocês aqui presentes são muito especiais, Luiz. Peço licença, em nome dos dois, para cumprimentar a todos. Vereadores, antes de entrar nas pautas que eu trouxe, gostaria apenas de colaborar um pouquinho com o discurso do amigo Juliano, a respeito do projeto, da ideia que ele trouxe, que buscou em outro município, e me lembrei de uma proposição que também fiz aqui em janeiro do ano passado, um dos primeiros projetos que eu protocolei, que ele também falava sobre a obrigatoriedade de ser dada a transição administrativa ao próximo governo. Uma vez que tenhamos trocas de governo, que o atual grupo político perca a eleição e venha a existir um novo grupo político a assumir, inclusive agora que as reeleições não serão mais permitidas, então automaticamente sempre teremos novos prefeitos assumindo, seria muito importante, necessário e obrigatório que fosse autorizada essa participação do novo governo já nas atividades do município para que eles possam não descontinuar serviços emergenciais importantes que irão acontecer em janeiro, em especial nossa cidade, que é uma cidade turística, e é inadmissível que ao entrar o novo governo não se tenha uma programação de verão, não se tenha um atendimento básico nos postos de saúde, não se tenha uma programação de colônia de férias nas creches, nos CIs, para que os nossos trabalhadores possam deixar os seus filhos. Então, infelizmente foi alegado vício de iniciativa nessa minha proposição, pedi a colaboração de que o prefeito Walter mandasse essa casa por iniciativa dele, esse projeto. Gostaria de pedir ao Alexandre, mais uma vez, essa sensibilidade, porque não é algo para mim ou para um dos vereadores, é algo fundamental para toda a comunidade. E complementa o projeto que o vereador acabou de colocar, que uma vez que existe uma transição administrativa bem feita, é muito mais fácil que o governo, já nos primeiros dias de governo, possa definir as suas metas e as suas prioridades. E o vereador sempre cita o plano de governo. Eu confesso que eu não tive a felicidade de achar um desses na rua. Eu tenho o do 11, eu tenho o do 40, e eu só tenho esse em versão digital. Até gostaria de sugerir ao vereador que ao final do mandato pudesse enviar isso a uma casa de colecionadores, porque eu acho que deve ter só uns 50 desse impresso. Então, é uma peça rara. Gostaríamos que cumprisse pelo menos o que está escrito aí, mas infelizmente a gente sabe que estão fazendo ao avesso do que está proposto. Mas esse é um assunto para outra hora. Gostaria de falar, vereadores, continuar o assunto que iniciei na semana passada, a respeito das obras que estão acontecendo aqui no entorno, e onde eu aleguei que as obras estavam sendo feitas em desacordo com o projeto, e na tarde de ontem foi realizada uma reunião no Ministério Público, um promotor convocou o prefeito e a equipe técnica, uma ação que foi proposta pelos próprios moradores, e lá ele cobrou explicações do município, uma vez que claramente o projeto está sendo executado em desacordo com o que foi licitado. Até onde eu pude apurar junto à equipe de governo, foi acordado que será feita uma supressão do contrato, ou seja, a prefeitura não irá pagar pela drenagem, não irá pagar pela base, subbase, tudo aquilo que não foi feito não será pago. Então, foi nos termos da economicidade, do mau gasto de dinheiro público, o problema foi sanado.
Fizemos aqui a denúncia, fizemos a cobrança, os moradores, em especial, fizeram a denúncia e a cobrança, e, neste ponto, o problema foi sanado. Não será gasto dinheiro público de modo desnecessário, pois não será pago aquilo que não foi executado. Porém, eu volto a alertar que, ainda assim, não será executado de acordo com o que deveria ser. Por mais que não iremos pagar por aquilo que nós não executamos, que o prefeito não executou, ainda assim a rua ficará sem drenagem. Ainda assim, esta rua aqui da frente, a rua da que passa à frente do cemitério, as ruas que já foram pavimentadas, ficarão com os mesmos tubos. Sabe-se lá Deus qual o estado que estão essa tubulação. Se está quebrado, se está entupido, ninguém sabe. Ninguém tem olho de raio-x para conseguir olhar por baixo da terra para saber. Fiz um apelo ontem ao Alexandre, fiz um apelo ao Elvis, secretário de Planejamento, que ao invés de fazer a supressão, que mantenha como está, que faça a reabertura do que foi colocado aqui e coloque a tubulação. Não vamos deixar a obra seguir sendo realizada mal feita. Vamos corrigir o problema agora. Eu não quero ter que perceber esse problema daqui a 5, 6 anos, as consequências dele. Eu quero que resolva agora. Porque se foi licitado, presume-se que existe reserva orçamentária para pagar a obra. Então, se já foi feita a reserva, se já foi alocada a lotação, se já foi licitado, isso tem custo, até a licitação tem custo. Então, que se execute conforme o projeto, solicita ao prefeito, não faça supressão. Cobre para que a empresa execute de maneira como foi licitado. Vai gerar um certo transtorno no primeiro momento, mas tenho certeza que irá gerar um enorme benefício, não somente para essas ruas aqui, mas para toda a comunidade aqui do bairro Centro. Então, gostaria de propor, fazer esse apelo, Alexandre. Leve, por favor, ao secretário de Planejamento. Ainda há tempo, para que não... vamos resolver a parte, como eu falei, a parte do mau gasto foi resolvida, mas a utilidade da obra estará perdida. Ô, vereador, uma parte, por favor, até para colaborar com a sua fala, referente a esse asfalto que, como na sessão passada eu já falei, é de grande valia, claro, o calçamento, né, o nosso povo receber esse benefício, mas que seja o benefício realmente executado da forma que foi licitado. Veja bem, vereador Tiago, da forma que você falou, em que vão suprimir. Isso aí já houve, então, uma grave ação da licitação, certo? Para que o preço não seja aquilo, porque tu sabe que são em itens, e esses itens suprimidos acabou prejudicando uma outra empresa que poderia ter até um preço melhor. Então tem que ficar bem atento a isso, senhores vereadores. Obrigado pela parte, vereador. E já entrando num discurso que é sempre colocado aqui, o vereador Marcelo Navaroli sempre cita, não é somente a questão da tubulação, da drenagem, porque essa é a parte pluvial, é a parte da água da chuva. Agora, seguramente, se queremos ter uma cidade com esgotamento sanitário feito, em pouco tempo teremos que abrir novamente esse asfalto para fazer a tubulação, a rede coletora de esgoto. Então, eu peço ao bom senso do prefeito, já que estamos em vias de discussão do plano diretor, tivemos uma audiência pública ontem, que toda obra que for executada já seja planejada com a rede coletora de esgoto. Para que não tenhamos que abrir mais uma vez, a beira-mar está lá, está sendo feita agora. Coloca já a rede coletora de esgoto. Antecipa o problema, mesmo que não tenhamos uma estação de tratamento, mas que já façamos a rede coletora. Porque bem colocou o vereador Nando, uma vez que o asfalto é remendado, nunca mais fica igual. Se abrir um buraco no asfalto, não conserta nunca mais. Então, é o apelo que faço, Alexandre, mais uma vez, no sentido de melhoria, no sentido de prevenção, no sentido de boa execução do serviço público. Gostaria também, nesse tempo que resta, de fazer aqui um requerimento para que seja promovida uma audiência pública, ou pelo menos uma reunião, se não quiserem chamar de audiência pública, porque parece que tem medo de audiência pública em Barra Velha, para que seja exposta as alterações que serão executadas no trânsito da área central. Tive uma reunião com a CDL nessa semana, reunião mensal da CDL, coloquei para os diretores as eventuais alterações que vão ocorrer e todos ficaram assustados.
é necessário que seja feita essa consulta, pelo menos um aviso, pelo menos um pedido de opinião. Inclusive, eles estariam encaminhando um ofício, a CDL de Barra Velha estará encaminhando um ofício à Prefeitura para que também, solicitando que seja feita essa audiência, porque numa reunião com 12 pessoas que estávamos lá, tivemos mais de 4 opiniões diferentes sobre as alterações. Será que é tão difícil ouvir a população, vereador Juliano? Será que é tão nocivo para esse governo ouvir o povo? Não custa nada. Uma tarde, uma noite que irá se aproveitar aqui desse espaço para ouvir a população. Gostaria de propor esse requerimento para que seja proposta essa audiência pública, mas já. Não vá deixar para fazer depois que já tiver tudo alterado, pelo amor de Deus, a consulta é prévia. Gostaria de fazer esse pedido. E para finalizar, vereador Alex Palmital, meu tempo já encerrou, gostaria apenas de trazer ao público sobre o que aconteceu ontem na Prefeitura, que foi a licitação, a concorrência para os quiosques aqui da Beira-Mar. Um processo bastante tumultuado, muitos participantes, inclusive iniciou ontem e só acabou hoje. Bastante participantes, muitos lances foram dados, inclusive eu gostaria de parabenizar a equipe, a pregoeira e a equipe do Compras, o secretário Alexandre, o nosso assessor jurídico Rafael Michereff, pela brilhante condução da sessão, porque em alguns momentos foi bastante turbulento. Inclusive chegou-se a interromper a sessão para que pudesse acalmar os ânimos, mas foi muito bem conduzido, foi feito de maneira coerente, de maneira correta, e prova disso que os lances começaram em 120 mil em alguns itens e acabaram em 350. Então isso representou, obviamente, um ganho para o município. Quanto maior o lance, mais dinheiro o município arrecadará. Ao total, vereadores, com a concessão dos 9 quiosques pelo período de 10 anos, o município arrecadará R$ 1.510.500. É R$ 1.510.500. Isso em 10 anos. Serão pagos em 120 parcelas esse valor. Quem quiser pagar à vista, não ocorrerá a correção de juros. Porém, quem for pagando parcelado, esse dinheiro será corrigido conforme a evolução do tempo. Uma boa notícia para Barra Velha, que fez a concessão desses espaços, irá ter uma entrada nos seus cofres. O processo está comigo, quem quiser ter acesso, eu posso disponibilizar, só lembrando que não foi homologado ainda, está em fase de recurso. Se alguma empresa que eventualmente perdeu, pode entrar com recurso, mas nós esperamos que realmente seja homologado e que, a partir de agora, também inicia outro relógio de contagem regressiva, porque as empresas têm 15 dias para começar a construir a obra e 75 dias para entregar a sua obra para a população. Seria isso. Gostaria de desejar a todos um excelente feriado, na Nossa Senhora, que tenhamos todos um abençoado feriado de bastante bênçãos e reflexões. Uma boa noite a todos. Vereador Dr. Jorge. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas. Boa noite às autoridades que se fazem presente aqui. E boa noite em especial aos que se encontram em sua residência nos acompanhando. Hoje eu quero começar falando sobre o Outubro Rosa. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre o Outubro Rosa, já que a pessoa que oficializou foi a minha irmã, quer dizer, a minha irmã Cida Borghetti, que é a atual governadora do estado do Paraná. Então, essa casa, eu acho que ela tem que ter bastante honra, né, quando apresenta, ter aqui o irmão da mulher que criou essa lei e hoje é aceita no mundo todo, né? E isso foi alguns anos atrás, quando ela era deputada estadual no Paraná, depois, quando ela foi deputada federal. Em 2004, há 14 anos atrás, eu tenho inclusive no meu consultório a foto dela, quando ela foi agraciada pelo Papa João Paulo II, e que ele tomou para si e levou para dentro das igrejas
a prevenção para salvar o câncer das mulheres. Na realidade, na época, não foi só o câncer de mama. Era o câncer de maneira geral, o câncer de colo do útero da mulher, que é bem agressivo também, né? Mas o que mais chamou a atenção naquela época é porque o câncer de mama na mulher era e ainda continua sendo o câncer mais frequente, que mais acomete as mulheres e que, às vezes, só com a palpação não é possível ver. Às vezes ele começa altamente maligno, com um ponto pequeno, e quando ele se aflora com um tamanho já mais agigantado um pouco, que a pessoa percebe, já é tarde, porque já tem raízes, já tem metástase. Então, às vezes, retiram a mama, faz esvaziamento ganglionar embaixo das axilas, e nem sempre é possível salvar algumas mulheres. Mas eu gostaria de alertar também que os homens também têm câncer de mama. Também acontece no homem. Porque é uma glândula. Não tem como não acontecer. Então, já era para ter falado na sessão anterior sobre o câncer de maneira geral, mas aproveitar a presença da Eliane, nossa funcionária aqui, mulher que se fez presente e trouxe uma propaganda, mas uma lembrança, e tomou em frente, dentro dessa casa, para poder ajudar e lembrar a importância do Outubro Rosa. Depois de criado o Outubro Rosa, foram criados vários outros outubros, quer dizer, novembros, dezembros e setembros, e não sei o que lá, para cada doença foi se criando um outro, né? Para o homem foi o Novembro Azul, etc. Né? Bom, também gostaria de relembrar hoje, no início, muitos de vocês não estavam presentes ainda, sobre a leitura que foi feita nessa casa. Naquela leitura, diz: Tu, Senhor, é o nosso refúgio. Esse Tu é o nosso refúgio é justiça. Eu estou nessa casa por justiça. Por mim e por muitos moradores dessa cidade. E assim mesmo, seguidamente somos injustiçados. Nós lutamos por justiça. Mesmo sabendo que muitos cidadãos dessa cidade poderiam nos ajudar a recuperar a questão da justiça, se fazem covardes, se acovardam e se escondem por detrás de um WhatsApp, de uma outra coisa, e não nos ajudam. Pelo contrário, muitas das vezes nos atrapalham. Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Diante de ti, Senhor, 1000 anos são como um dia. Foi essa a leitura que eu fiz. De repente, os nossos dias de vida terminam como se fosse um sopro. E lá eu perguntei: faze com que saibamos ter um coração sábio. Ter um coração sábio é ter um coração honesto, transparente, de caráter e digno. Isso também é justiça. Sobre o plano de governo, que foi comentado pelo professor Juliano, gostaria de defender, e bem defendido. No primeiro mês de janeiro do ano passado, Barra Velha ganhou um hospital. Uma das lutas, porque eu estou aqui, foi por causa disso. O prefeito não quis. Isso já foi dito várias vezes aqui dentro da cidade, dentro dessa casa. Muitas e muitas vezes. Alegando que não teria condição de sustentá-lo. Na época, o ministro da Saúde era meu cunhado. Ele olhou para mim e falou assim: é o primeiro que eu vejo que não quer. Eu ia fazer o quê? Estão lembrados? Mas mesmo assim, eu continuei lutando, porque são mais de 25 anos que eu moro na cidade, e sei o que realmente a cidade precisa. E nem fui ouvido. E continuo a não ser ouvido. E não tenho apoio, pode ter certeza. O meu apoio é mínimo aqui dentro. Eu tenho mais apoio fora da cidade do que dentro da cidade. Acho estranho. Me cansei. Sinceramente. Quando ele entrou e fez uma coligação, um pouco do plano de governo tem algumas colocações que fiz. E eu fui buscar. Eu fui. Ele não. Ele traiu, saiu do partido e foi para os 55.
Hoje, já dizem que ele não tem mais partido. É um direito dele, de qualquer um, como o Tainha falou, é democracia. A nossa democracia brasileira é muito podre, é muito suja, é muito vã. São democracias de interesses individuais, de saber que vantagem levam. O nosso país e o nosso povo precisa aprender muito o que é democracia. Nem sabem o significado da palavra direito, e aí querem ser democráticos. Democrático de boca, democrático de mensagem por detrás do WhatsApp, isso para mim é covardia. Então parece que ele não tem partido. Provavelmente por isso, as administrações de nosso município andam como uma vela na época da descoberta, sem rumo, sem um norte a ser seguido. Sem sul, sem norte, nem sabe para onde vai, o que faz ou deixa de fazer. Prova é do que as obras que estão sendo feitas no município, que receberam um projeto que ele gastou 40 mil reais. Estão lembrados? Eu vim. Eu fui o único vereador que estive aqui naquele dia, que essa casa estava cheia, sob aquele projeto que ele gastou 40 mil reais, um projeto lindo, um projeto muito bem feito, um projeto excelente e que deve ser seguido à risca sobre a troca da tubulação para poder evitar os alagamentos na cidade. Precisava, na época, liberar 140 milhões para poder fazer o problema da drenagem e evitar os alagamentos dentro de Barra Velha. É lógico que a gente não tem dinheiro para isso. Mas esse projeto, ele deu um alerta para dizer quais são as ruas, quais são os pontos principais que precisam ser mexidos e corrigidos. Aquilo que é emergencial e que precisa realmente ter sido feito, não é feito. Fazer um recapamento de uma rua sem fazer a base de assentamento e nivelamento é ignorância. Demonstra um relaxo, uma incompetência da parte de quem está realizando. É só olhar os miolos da rua como é que estão. De um lado, uma capa de asfalto um pouco maior, mais grossa, levantada, e no meio o miolo. Passou um caminhão, arranca tudo. Muitas ruas não precisavam passar pelo que estão passando. Ninguém solicitou esse tipo de serviço. Será que querem fazer de Barra Velha um asfaltamento às cidades ecológicas e balneárias, etc.? Nem colocam asfalto, colocam só nas vias principais. O restante são lajotas que permitem filtração da água para evitar a erosão. Será que está faltando competência e conhecimento para quem está no setor administrativo? Ou a gente tem ali alguém que só tem uma visão que tem que ser aquela, está querendo ser um ditador dentro da cidade? Nós estamos num país, numa cidade democrática, acredito que seja, né? Por que a sociedade não é ouvida? Por que nós, os vereadores, não somos ouvidos? Já foi dito nessa casa, quando a população não é ouvida, quando os vereadores não são ouvidos, só tem um caminho. E todo mundo sabe qual é o caminho. Acredito que não vai demorar. Porque o interesse de quem administra aqui não é para ele. É para a comunidade. E quem não administra para a comunidade tem que cair fora. Não pode continuar. Só mais um minuto, por favor. Tem outro assunto um pouco meio longo. Justamente é sobre a falta de sensibilidade para com alguns colégios aqui no nosso município, e principalmente para com o posto de saúde e a rua na frente do posto de saúde em Itajuba, que é novo e está sendo depredado. Abandonado, fim de semana. Tem portão, tem tudo, mas está tudo caindo aos pedaços, já uma construção nova. Os vizinhos, moradores que são de Jaraguá, pessoal mais ou menos decente, pediu, por favor, que se tivesse um jornal ou alguém com poder de mídia para chegar lá e ver que situação se encontra as ruas em volta do posto e o próprio posto, que virou dormitório de andarilho, de cachorro, de fumador de substâncias ilícitas, etc. Então, fica aqui o meu desagravo contra a administração incompetente. Uma boa noite. Vereador Nando.
Boa noite a todos, cumprimentando o nosso presidente Alex, em nome do presidente, cumprimento a todos os edis. Quero começar a minha fala hoje, um assunto que já vem se batendo há dias. Deixar bem claro aqui, o vereador Nando não é contra a obra da reforma da Praia Central. Já tive algumas pessoas que me cobraram, mas tu não quer que o prefeito reforme Não sou contra a reforma. Eu sou contra mexer aonde já está pronto. Hoje pela manhã, passei lá para fiscalizar a obra. Tinha lá, vereador Maurício, mais de 10 funcionários, 3 máquinas para fazer o serviço. E para meu espanto, não evolui. Não sei o que está acontecendo, não está... Mas enfim, o meu questionamento não é contra ele fazer a obra. Ele sonhou de estar fazendo e tomara a Deus que fique bom. Vou torcer que fique bom. Aquela mureta lá de contenção talvez seja para fazer uma barragem para a água não chegar até o comércio. Porque uma palhaçada, uma brincadeira aquilo. A primeira maré alta que der vai derrubar. Nem ferro, nem coluna não tem aquilo. Mas enfim, deve ter projeto, deve ter alguma coisa que segure aquilo lá. Mas a minha indignação, senhores, é que ao invés de ele estar gastando dinheiro ali, ao invés de estar ali com 10 funcionários, com 3 máquinas, que eles façam as obras emergenciais na cidade. Já pedi aqui que contrate mais duas patrolas para arrumar as estradas. A questão, como o vereador falou, Tiago falou na sessão passada, a ponte do Sertãozinho. Na época questionei o secretário e ele me falou que precisava que houvesse a compactação do material lá e tal. Já passou um ano, acredito que agora a base já deve estar firme. E já que o prefeito, eu acredito que ele vai asfaltar ali onde ele tirou a pedra, né? Já aproveita que está fazendo o asfalto aqui também, que aproveita que sobre pelo menos uma carga, vereador Alex, e faça aquela cabeceira do ponte, porque está uma vergonha. Vereador Nando, colaborando com a fala do vereador, eu fui questionado por uma moradora da acessibilidade daquela obra ali da Beira-Mar. Como que seria feita a acessibilidade das calçadas, a questão da própria ciclofaixa, da ciclovia que será feita, aquela mureta entrada para os banhistas, como é que vai ficar as entradas, inclusive para aquelas eventuais pessoas com dificuldade de mobilidade, que tem aquelas cadeiras anfíbias que acessam a areia. E fui hoje vistoriar a obra também, o próprio prefeito estava lá e conversou comigo rapidamente sobre a obra. E depois fui até a Secretaria de Planejamento para questionar a equipe técnica da prefeitura sobre o projeto. E eu fiquei um pouco assustado, eu vou ser até eufêmico, porque o projeto que foi feito pela arquiteta é um belo projeto. Um belo projeto. Previa canteiros, o piso podotátil, acessibilidade, rampa, lombofaixa, um projeto incrível. E simplesmente ela disse que botaram aquele projeto no lixo e estão fazendo como querem. Estão tocando como acham que dá para fazer. A mureta não existia, chegaram lá, não, vamos fazer, acho que é legal, vamos fazer. As duas pistas não existiam, é como se fosse, parece brincar de casinha. Vou botar aqui, se não der eu tiro depois. Estão fazendo de acordo com a cabeça deles. É assustador. A cada dia que chega lá, se alguém chegar lá e sentar do lado e falar, eu acho que essa mureta, ela tinha que fazer, ela é em zigue-zague. Eles vão fazer mureta em zigue-zague? Já está, vereador. É porque não está alinhado, né? Então, é assustador quando se executa uma obra pública sem seguir um projeto
Ninguém faz isso, ninguém vai construir uma casa sem um projeto, ninguém vai construir um muro sem um projeto. Nós estamos falando de uma obra pública, de dinheiro público. Vereador, não, desculpe tomar esse teu tempo, mas é assustador. Pode desabafar. Voltando. Então, assim, me refiro, o prefeito quer fazer obras, tem que fazer obras, que faça um planejamento, tem a baixa temporada toda para fazer, não deixa para fazer agora em cima da hora, correndo o risco de não ficar pronto, entendeu? Nós tivemos aí, eu e o vereador Marcial, desde o ano passado, desde o começo do nosso trabalho aqui no Legislativo, cobrando, levamos a comunidade lá, fizemos uma reunião com o prefeito, ele se comprometeu de fazer o acesso da Vila Paraguaia e até agora nada. Baixo assinado, visita nossa, vereadores, a gente se empenha, mas o prefeito até agora nada. A prefeitura, para certas coisas, tem vontade de fazer, tem dinheiro para fazer, mas para outras coisas não faz. Talvez é porque os vereadores de oposição que peçam, daí não somos atendidos. Mas talvez ali na Vila Paraguaia, eu vou falar aqui, talvez seja uma besteira, mas talvez vai ter que acontecer uma catástrofe para daí, então, ele criar vergonha na cara e fazer. Nando, permite uma partezinha? A questão ali da Vila Paraguaia, só colaborando aí com o seu discurso, diante de tudo isso que o senhor está dizendo, só tornar público aqui que a gente vem lutando aí junto com o senhor e os demais companheiros, e o posicionamento do secretário Elvis é o seguinte, que da parte dele está tudo certo, está tudo ok. Aí passou para o Paiva, que é o secretário de Obras, para fazer a colocação do material lá no local. Aí, inclusive, o Paiva disse que já foi no local, já conversou com o morador. O município, ele pode sim fazer essa obra, uma vez que é um processo e é um projeto, é uma acessibilidade de interesse público, não é de interesse particular, é de interesse público. Então, a gente sabe que, e o município também sabe que as terras ali têm problema, tanto a proprietária é falecida como o proprietário, ambos são falecidos, tem os herdeiros, mas o município pode sim ir lá fazer a obra, fazer decreto de utilidade pública, depositar em juízo o dinheiro, né? A área é uma área problemática que eu conheço, é várzea, é banhado. Então, o próprio secretário Elvis disse para mim, em reunião, que pode sim ser feito ali uma colocação de material para fazer uma estrada de chão ali por baixo, né? De ali uma ruazinha de 7 metros, até ali no fundo daquela borracharia. Então, estamos esperando um posicionamento do secretário de Obras, uma vez que temos maquinário, temos material, né? Só falta ter peito, né? E o Walter sempre teve peito para isso, né? Se fosse o vereador, ex-vereador Dalete, ele já tinha feito. Eu admiro o Dalete nesse quesito, porque fosse o Dalete secretário, ele já tinha feito isso há tempo. Vai lá e faz e está acabado, não tem o que questionar. É interesse público, o município pode decretar utilidade pública e fazer e acabou. Então, estamos esperando, sim, esse retorno do secretário Paiva e vamos cobrar e continuar cobrando do prefeito Walter que o secretário de obras, já que o Elvis disse que agora é com o Paiva, que ele tome essa atitude. Obrigado, vereador. Só uma colocação, Nando, permite. Eu acho engraçado, porque ele ficou tantos anos como vereador aqui, por que ele não fez? Não foi? O Dalete não ficou muitos anos como vereador, bateu recorde até, e ele podia ter feito, não fez. Outro detalhe, esse negócio de um joga para o outro, estou com a carta com mais de 350 assinaturas, né? O que acontece? É desinteresse. Não é uma administração desinteressada em ouvir aquilo que a população quer. Só faz aquilo que lhe interessa, que lhe convém. Nós estamos precisando de ajuda do Ministério Público para poder resolver essas situações. Então, voltando à minha fala, pegando um gancho ali sobre a questão da obra central, uma outra fala minha,
questionei aqui o prefeito sobre o projeto de lei que estava nessa casa, que tinha vindo o primeiro projeto. Nós, como vereadores, aprovamos que fosse feito. O prefeito mandou um novo projeto para cá, que fosse feito, arrancado a pedra, o calçamento, feito base, subbase. Eu aqui nessa casa critiquei, não volto atrás, critiquei, até porque não achava desnecessário um gasto maior, porém a questão da tubulação era essencial. Como o vereador Tiago falou, temos que pensar num futuro. Não adianta nós fazer o asfalto hoje e deixar a tubulação para frente. O ideal mesmo seria que ele já fizesse a rede coletora de esgoto, que acabe essa briga, esse problema com a Casan, que resolva, que faça uma parceria com a Casan e que comece de fato a preparar o esgoto sanitário em Barra Velha. Pelo menos a prefeitura fazer a parte dela, começar a colocar a tubulação, já programar para frente. Como o ex-prefeito fez lá na Rua Simas, vereador Maurício. Está quase toda pronta a Rua Simas, a parte do esgoto. Quando o atual prefeito cumprir a promessa dele que fez para o senhor lá no gabinete, naquele vídeo, tomara que ele cumpra a promessa, ele só joga asfalto, porque a tubulação do esgoto já está lá. A Casan já fez a parte dela. Presidente, peço que me dê mais um minuto, por causa das partes. E para finalizar, eu quero me manifestar aqui nessa casa a respeito da questão das contas que foi colocada em apreciação do ex-prefeito Matias. Não estou aqui para julgar ele, não estou aqui para defender, nem para condenar. Vai ser apreciado e vai ser julgado e os vereadores vão dar os seus pareceres. A única coisa, assim, quero deixar a minha indignação. Eu acredito assim, eu penso assim, se existe hoje na casa 7, 8, 9 contas, não sei o exato quantas para ser votada, que sejam então colocadas todas e coloque na ordem cronológica. Não façam o que estão fazendo. Não adianta querer vir para cá fazer um caça às bruxas. Botar primeiro esse, ou escolher aquele, não. Segue a ordem cronológica. Peço o apoio dos nobres edis que me acompanhem nesse pedido. Que o presidente reveja essa situação e coloque na ordem cronológica. As mais velhas primeiro, até chegar. Quando chegar a vez dele, seja votado também. O Ministério, o Tribunal de Contas, tem gente competente lá que analisou os processos e remeteu para essa casa. E nós temos que dar o nosso parecer. Mas que seja na ordem cronológica. Esse é o meu pedido ao presidente, esse é o meu pedido a vocês. Meu boa noite a todos, e muito obrigado, e bom final de semana e bom feriado. A respeito das contas, coloquei a apreciação dessa casa, foi para as mãos das comissões. Assim, se as comissões decidirem, está nas mãos dela. O presidente serve para encaminhar para as comissões. Peço a todos aqui também, se for da vontade de todos, nós colocar em votação, que assim seja feito. A minha parte eu fiz. E, com certeza, se eu tivesse tempo, mais na presidência, colocaria os restantes. Vi aqui os amigos comentar a respeito ali do bairro Sertãozinho e da Vila Paraguai. Ali, hoje, me deixou muito triste. Temos outra situação também muito difícil e até mais complicada ainda do que a questão ali da Vila Paraguai. Fui procurado hoje na minha empresa por moradores ali da Rua Amaro e da Rua Joaquim de Freitas. Já pude ir lá acompanhar também. Já colocaram as placas que não tem mais o retorno para cá, para os moradores ir acompanhando. Então, aqueles moradores que moram ali na Rua dos Amaros, na Rua Joaquim de Freitas, que é popular conhecido como a Rua das Três Coxilhas,
para trazer os seus filhos na escola, ali na Pedra Branca, assim falando popularmente, eles vão ter que dar o retorno lá no viaduto de Itajuba, vir no viaduto do prefeito Walter, assim conhecido, no viaduto do Walter, e retornar até um pouco antes do viaduto que entra para Itajuba da Sônia. Porque eles não conseguem vir só do viaduto de Itajuba e chegar no viaduto da Sônia, porque a escola ainda fica um pouco mais para cá. Então ali é uma situação muito crítica. Essa casa aqui, fomos em reuniões com a autopista litoral. E como o Dr. Jorge falou na democracia, tem muitas situações no Brasil hoje que não existe a democracia. Porque esses 9 vereadores aqui batalharam, correram atrás, até mesmo o prefeito também correndo atrás, mas a autopista vem e ela faz o que quer. Isso nos deixa triste. Tem muitas pessoas ali que têm a moto só para poder, nesses moradores, para poder se deslocar. E acontece não só o tanto de gasto de combustível a mais, mas a vida em risco pegando a BR. Então é de deixar a gente revoltado. Vou encaminhar mais uma vez para a autopista litoral, que reveja aquela situação, pelo menos naquela parte, que é muito complicado. Hoje eu acompanhei, me ligaram, Alex, será que nós podemos ir? Ver o que às vezes um político, o conselho que espera. Será que nós podemos ir porque nós estamos com a moto, será que nós podemos ir e voltar, retornando mesmo tendo a placa? Eu falei, não, se tem a placa indicando que não tem o retorno, nós temos que seguir as leis de trânsito, porque a partir do momento que dá um acidente ali, ainda o culpado, certamente a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. Então eu estou muito revoltado, hoje é de indignar, ele chega e faz o que querem. Muitas pessoas falam, vamos fazer uma passeata pacífica, mas eu não acredito mais nisso. Se não nós não mexer ir lá, convocar a população, se for até mesmo fechar a BR para nós ser notado, porque só de conversinha e ofício eles não vão mais respeitar nós. Então peço a colaboração de todos os demais vereadores, vamos marcar uma reunião, não vou sozinho, porque eu acho que essa Casa de Leis elegeu 9 vereadores, vamos convocar a população, e se for necessário assim dentro dos órgãos competentes, para que nós fizéssemos uma manifestação. Porque do jeito que está, não pode. Se ali, na questão do bairro Sertãozinho, que também a gente sabe do que os moradores estão passando, tem que 100 metros, 150 metros, já está complicado. Imagine ali em torno que dá 1 quilômetro ou mais. Ali, sem contar, hoje me ligaram os moradores, Alex, nós vamos colocar uma placa de venda no nosso imóvel. Porque imagine o tanto que eles vão ter que correr a mais. Crianças começam a estudar 8 horas da manhã, eles já vão ter que sair 7 horas da tarde, como eu já falei, abaixo de chuva, que muitos moradores ali são humildes, com as motos, e vir retornar aqui no viaduto do Walter. Então é de revoltar. Essa autopista, como o Dr. Jorge fala, tem muitas empresas malandras, e uma dessas, com certeza, é aqui de Barra Velha. Que não venha somar nada, pouco soma e muito leva. É aquele velho ditado. Por que eles acham que são assim, que eles não terminam, então, as laterais, as marginais, para depois vir cobrar alguma coisa de nós? Por que eles não terminam em cima ali do antigo chefe Brasil, que passa em cima do túnel para dar continuidade? Ali eles nem precisam nem desapropriar ninguém, só dar continuidade ali. Mas não faz a parte dele. E nós fomos eleitos para defender o povo. Mas muitas vezes nós ficamos com as mãos amarradas. Então, senhores vereadores, eu peço a colaboração de vocês. Amanhã não, que é feriado, mas segunda-feira que nós possamos mais uma vez tentar amigavelmente fazer. Porque se não der, nós vamos ter que tomar outra atitude. Isso daí nós vamos ter que ir em reunião, vamos até convocar a população para vir aqui na Câmara para nós discutir juntos e tomar uma atitude e convocar também ao pessoal da autopista, porque eu sempre falo, nós fomos lá na autopista em Joinville, fomos lá na sala deles, então quando a gente vai na casa de alguém, a gente tem que escutar o que o proprietário quer falar. Então aqui eles vão escutar a nossa versão, porque lá nós fomos até um pouco meio coagido, uma coisa assim. Então vamos marcar a reunião para a semana que vem, no máximo segunda ou terça-feira, para nós ver o que conseguimos fazer. Encerrada a palavra livre, o atendimento ao disposto no artigo 166 do Regimento Interno, dou conhecimento ao plenário que consta na ordem do dia as seguintes matérias para deliberação. Boa noite, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a minha amiga e querida Dolores, mãe da Sandra, sogra do Ercan, e em nome deles cumprimentar a todos aqui que estão presentes. Senhor presidente, temos apenas uma indicação
indicação número 56 de 2018, do vereador Marcelo Nogaroli. Apresenta indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine que seja executada a limpeza geral de valas, bem como os rios de Itajuba e Cancela até os seus desaguadouros, com a retirada de matos, detritos, de modo a permitir o normal escoamento das águas fluviais, prevenindo possíveis alagamentos decorrentes das enxurradas que normalmente ocorrem nos meses de primavera e verão, que, a exemplo do que já vinha ocorrendo, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos execute um plano preventivo de limpeza de valas e rios, evitando transtornos e prejuízos aos moradores das ruas e regiões mais baixas do nosso município. Indicação em discussão. Senhor presidente, eu gostaria aqui de já, por esse motivo, mostrar que, como os demais vereadores já falaram no dia de hoje, a questão de planejamento. Planejamento dentro do poder público é de suma importância. E até acrescentando aqui, no plano de governo do prefeito Walter, que o plano sempre de qualquer prefeito que é eleito, ou que está em campanha, ele tem que apresentar ao TRE, ou ao TSE. E até no plano de governo do Walter está assim: eu acredito na gestão e planejamento público. Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com a valorização dos servidores públicos concursados. Reduzir as despesas públicas com a finalidade de não aumentar impostos. Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle interno. Fortalecer os conselhos comunitários, fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos serviços terceirizados e conveniados. Planejar Barra Velha nos horizontes de médio e longo prazo, de forma integrada, descentralizada e participativa, por meio de diálogo efetivo com a população. Plano maravilhoso. Com esse plano eu só não votei nele porque eu estava em partido oposto. Né, Maldivélio? Mas a verdade é a seguinte: o que eu quero dizer com isso? Como o vereador Juliano já colocou, a responsabilidade no plano de governo. Isso já alerta a todos nós, vereadores, políticos, de que temos que fazer aquilo que vamos cumprir. Isso, como já foi falado, seria um estelionato eleitoral. Como a Dilma pagou o preço, às vezes, de ter algum ocorrido deste. Então eu falo nesse sentido de que tudo isso que vem acontecendo, que muitas críticas aqui dos vereadores, ela não vem pelo fato de querer prejudicar o prefeito, e sim de proteger a nossa população das ações de governo, das ações das políticas públicas, com responsabilidade do dinheiro público, com cuidado do dinheiro público. E isso sim, nós estamos aqui no papel de fiscalizador e que, assim, respeite o nosso papel. Não com coação, com ameaças, não é isso. O nosso papel institucional nessa casa, senhores vereadores, é de grande responsabilidade. Então eu venho colocar aqui de que em nenhum momento a gente quer o prejuízo do político Walter Zimmermann. Não. A gente quer o cumprimento daquilo que foi planejado por um plano de governo e que seja executado com responsabilidade para o nosso povo. Como eu sempre digo, com respeito ao dinheiro público. Para que seja realmente aplicado o recurso que hoje é existente, sem aumento de impostos, né, dando exemplo de que você, economizando, vai sim fazer as obras. Não aumentando impostos para que se possa fazer as obras. Senhor presidente, a gente sabe que temos que ter responsabilidade, como muito cuidado que você tem às vezes aqui na condução da Câmara. Então, para que nós possamos fazer algo que venha de encontro à nossa comunidade, tem sim que ter economia no dinheiro público, para que seja investido realmente naquilo que é a demanda do nosso povo, que é a necessidade do nosso povo. E, para complementar até essa indicação minha,
As estradas hoje, se você entrar, eu andei hoje pelas estradas aqui da Quinta dos Açorianos, da Lagoa aqui entre o clube açoriano e até a Câmara aqui, ela está intrafegável. Buracos atrás de buracos. Você desvia em um, cai em 5. Então, como já falei na sessão passada, presidente, temos uma pedreira, temos material, devemos ter caminhão e máquinas. Para isso, que execute as obras, que execute pelo menos a manutenção dessas estradas onde o povo gostaria que seja pelo menos feito isso, a manutenção. Né? Então, senhor presidente, para complementar, até estendi demais, mas isso aqui apenas eu poderia colocar aqui, como os demais vereadores, colocar mais 30, 40 indicações. Mas fizemos aqui para deixar registrado. O pedido é feito diariamente ao secretário de obras, ao secretário de planejamento, para que sempre execute de forma organizada. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 16 de outubro, na Câmara Municipal de Vereadores. Declaro encerrada a presente sessão.